Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade, então, àquilo que iniciamos construindo ontem, colocando alguns fundamentos para desenvolver algumas questões agora de forma mais prática, ou tentando fazê-la de forma mais prática, o que eu espero também que nas perguntas de vocês a gente possa fazer isso e tentar fazer, conversar aqui mais algumas questões dentro desses aspectos da nossa santificação, envolvendo os nossos desejos, envolvendo aquilo que está dentro de nós. Eu quero pedir que você abra, então, sua Bíblia, antes de qualquer coisa, em Romanos, capítulo 3. Deixa eu só tentar me adaptar aqui com o vento, para os meus pensamentos não voarem. Antes de lermos o texto, só para que a gente possa continuar com o raciocínio que estávamos construindo ontem. Nós vimos então que quando pensamos sobre a imagem de Deus, nós precisamos tê-lo em vista antes de nós mesmos. Então, quando pensamos sobre a nossa imagem como sendo imagem de Deus, a nossa identidade como sendo imagem de Deus, nós precisamos ter o cuidado para que, ao buscarmos a Deus, Ele não seja apenas um meio, mas Ele seja de fato o fim, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos. E assim a gente possa também conhecer a nós mesmos, a gente possa conhecer a nossa própria imagem, a gente possa saber da nossa identidade e então observamos tudo isso a partir daquilo que a revelação do Senhor nos dá, a palavra do Senhor nos dá, e como os nossos alicerces confessionais, eles são fundamentais para isso, a fé histórica, aquilo que já foi desenvolvido e construído, apesar de vivermos em uma sociedade extremamente nihilista, extremamente evolucionista, extremamente existencialista, que desconsidera o passado e que tenta menosprezar o passado, e nós vimos isso também como que a lógica que muitas vezes permeia o nosso pensamento é uma lógica que considera tudo que está no passado inútil, sem utilidade para os nossos dias, que olha para o hoje como melhor do que o passado, mas ao mesmo tempo olha para o futuro como algo que será melhor do que o momento presente que nós vivemos. Então, esse pensamento faz com que a gente acredite muitas vezes que nós somos seres singulares, seres que não têm comparação na história. Logo, quando nós temos as nossas questões a serem tratadas, nós imaginamos que aquilo que já foi construído na história, aquilo que já foi dito na história, nas confissões e pela própria palavra de Deus, não tenha tanta utilidade assim, o que termina fazendo com que a gente busque nas descobertas científicas, nas inovações científicas, aquilo que é a formação da nossa própria identidade. Porém, percebemos e constatamos ontem que existem coisas que não mudam, e a nossa identidade é exatamente isso, a nossa natureza, o ser humano não muda, e definimos então, encerramos afirmando que o ser humano é então criado à imagem de Deus. Ele é uma criatura, mas como criatura ele é uma pessoa, ele foi feito à imagem de Deus, e por isso, sendo imagem de Deus, ele é criado de forma diferenciada de todas as outras narrativas de criação, de todas as outras cosmogonias que você tenha pela história. A maneira como as Sagradas Escrituras revelam que nós fomos criados é singular, é especial, porque nós fomos criados à imagem de Deus. Então, estamos completamente dependentes dele e temos uma liberdade condicionada. Somos totalmente
condicionados e movidos na existência a partir de Deus, e por Deus e para Deus, assim como temos a liberdade porque fomos criados pessoas, mas essa liberdade condicionada dentro daquilo que o próprio Senhor estabeleceu para nós. Então, Romanos capítulo 3, nós vamos então entrar no aspecto da queda, de como a nossa a natureza foi depravada, deturpada, corrompida, mas não alterada, não modificada na sua própria natureza, na sua própria essência. Romanos 3, a partir do versículo 10, até o versículo 19. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Observe bem essa última afirmação, para que todo mundo seja culpável diante de Deus. Nós pontuamos ontem que nós fomos feitos criaturas e fomos feitos pessoas. A nossa culpabilidade, a culpa de Adão está no aspecto exatamente de que ele tem uma liberdade condicionada. Ele tem o poder, sim, de poder decidir pelo bem e pelo mal. E por isso ele tem culpa. Se nós fôssemos apenas uma criatura, apenas pessoas sem as potências da alma, como na filosofia se trabalha, sem vontade, sem racionalidade, sem imaginação, sem a ideia, nós não teríamos culpa, nós seríamos meros robôs, meras pessoas que estavam ali manipuladas. A nossa culpa está no fato que a nossa natureza é exatamente individual e nós fomos criados à imagem de Deus. Tito, capítulo 1, peço que você abra também, versículo 15, para que a gente possa perceber aqui esses aspectos, primeiro da nossa própria natureza e agora Paulo entrando nos aspectos da nossa intelectualidade, da nossa mente, da nossa razão. Tito, capítulo 1, versículo 15, diz assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto, observe, a mente, no sentido das nossas, a palavra grega ensina aí de que são as nossas faculdades mentais, é essa nossa capacidade de perceber, a capacidade de distinguir, a capacidade de entender e de julgar bem, mal, bom, ruim, essa capacidade que nós temos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que tanto essa nossa capacidade, nossas faculdades, como a nossa consciência. E a palavra grega para consciência aqui é derivada dessa capacidade que temos de julgar o que é certo e o que é errado, a capacidade ética que temos de entender aquilo que é moral, moralmente correto e moralmente errado. Essa consciência que Paulo nos afirma aqui seria essa natureza que temos e capacidade que temos de nos conduzirmos, nos impulsionarmos àquilo que julgamos ser o correto. Então, é quando você age e você diz assim, eu agi na liberdade da minha consciência, ou eu agi de acordo com a minha consciência. Quando você diz que agiu de acordo com a sua consciência, você está dizendo que entende que aquilo era o correto. E que na tua liberdade, na tua capacidade de distinguir entre o certo e o correto, você foi em direção àquilo que você decidiu. Isso é vontade, ok? Então, observe. O que o apóstolo está dizendo é que a nossa natureza, ela está corrompida em todas as suas áreas.
ela não foi modificada na sua essência, mas a corrupção da nossa natureza está completamente, ou melhor dizendo, toda a nossa natureza está completamente, em todas as áreas, corrompida. Então vamos lá, seguindo em frente, a nossa confissão de fé diz o seguinte, capítulo 6 da nossa confissão, segundo parágrafo. Por esse pecado, eles caíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado, e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades, todas as partes do corpo e toda a sua alma. Em outras palavras, não sobrou espaço para o ser humano que não tenha sido corrompido pelo pecado. E o pecado, então, faz com que todas as nossas capacidades emocionais, espirituais, intelectuais, ela esteja sempre aquém, ela está sempre abaixo daquilo que nós realmente poderíamos produzir, daquilo que nós poderíamos realmente desenvolver. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Eu quero pontuar mais algumas palavras aqui no texto da palavra de Deus. Efésios capítulo 2, do 1 ao 3. O apóstolo Paulo nos diz, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne. Observe, as inclinações da carne é aquilo que a tua natureza, agora a nossa natureza caída, nós vivíamos segundo essas inclinações, mas depois o apóstolo diz, fazendo a vontade da carne e também dos pensamentos. Observe, a palavra que o apóstolo Paulo usa para pensamentos aqui está ainda dentro desse campo das três potências da alma. É a mente como aquele centro, aquela habilidade central que nós temos para discernir as coisas, a habilidade intelectual, a mente como sendo o centro de toda essa formação que nós temos nos afetos, nas emoções. Não o contrário, observe, porque eu enfatizo não o contrário. Deixa eu usar aqui o... Pronto. Porque normalmente nós pensamos, e nós vamos pensar um pouco mais sobre isso, desenvolver isso, que as nossas emoções, elas estão dissociadas do nosso intelecto e dos nossos raciocínios, do nosso pensamento. E muitas vezes tentamos tratar as nossas emoções de forma separada daquilo que está na formação do nosso intelecto, da nossa mente. Então veja só, o que o apóstolo Paulo diz é que nós vivíamos segundo essas inclinações da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza, essa natureza caída então, era filha, né, a natureza, mas nós éramos filhos da ira, como também os demais. Aqui eu quero fazer essa distinção. O apóstolo Paulo está se direcionando à igreja de Cristo, dizendo que nós estávamos lá na mesma situação, ok? Mas quando ele diz, como também os demais, ele está falando sobre aqueles que não estão em Cristo ainda. Então, nós precisamos enxergar aqui essa verdade. Sobre aqueles que estão em Cristo, o apóstolo Paulo diz que essa não é mais a realidade. Essa não é mais a realidade do cristão. Mas aqueles que ainda não estão em Cristo, permanece sendo essa a realidade deles. Então imagine você que quando nós ouvimos da ciência, da filosofia, quando nós ouvimos teorias no cinema, nas músicas, nós estamos ouvindo raciocínios e desenvolvimentos mentais que são produzidos por uma mente que está caída em sua natureza. E está afetada pela corrupção do pecado em todas as suas faculdades. Logo, nós não podemos moldar aquilo que nós sentimos e pensamos a partir das filosofias e da cultura deste século, mas a partir da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Porque quando entramos no campo dos nossos sentimentos, dos nossos afetos, das nossas emoções, nós lidamos em um campo que é extremamente sensível,
que se nós não construirmos uma estrutura anterior, que é a estrutura do intelecto e da mente, nós vamos patinar e nós vamos tentar agir e atirar onde nós não deveríamos fazer. Então, seguindo o raciocínio, ainda na nossa confissão de fé, esta corrupção da natureza persiste durante esta vida. Escute bem isso. Ela não é extirpada da nossa vida, embora essa não seja a nossa realidade, conduzidos segundo essas nossas paixões, mas essa natureza corrupta, ela ainda persiste na nossa vida, naqueles que são regenerados. Embora ela seja perdoada e mortificada em Cristo, todavia, tanto ela como os seus impulsos ainda são reais. E ainda assim são pecado. Entende isso aqui? Observe. Nós estamos tratando sobre atração, desejo e santificação. Nós fomos regenerados em Cristo. Toda essa natureza que foi corrompida, desde o nosso intelecto, alma, corpo, tudo corrompido pelo pecado, agora em Cristo regenerado, porém, a presença do pecado na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma, não foi retirada. O pecado ainda está lá. Nós ainda temos essa natureza. Embora seja perdoado, ainda continua lá com os seus impulsos e são propriamente pecado. A palavra de Deus nunca nos dá uma brecha para afirmarmos que aquilo que de repente está no meu pensamento não seja pecado. Aquilo que está nos meus desejos não seja um pecado. Todo o nosso ser caiu, assim como todo o nosso ser foi, está sendo e será regenerado e transformado em Cristo Jesus. Capítulo 6, parágrafo 6 desse mesmo capítulo da confissão, diz que todo pecado, tanto o original como o atual, seja o de Adão, seja o teu pecado hoje, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrária, torna, pela sua própria natureza, culpado o pecador. Lembra que nós falamos que nós somos culpados? A culpabilidade do pecado está no fato de que nós temos uma liberdade condicionada. O Senhor nos instruiu no caminho em que devemos andar e nós temos a responsabilidade de tomar essa direção. Quando escolhemos não fazer, a culpa e a responsabilidade é toda nossa. Então lembre-se, quando a tua imaginação, quando a tua mente, a tua razão, a tua inteligência e a tua vontade, essas potências da alma, quando nós entendemos que toda ela foi afetada, nós também compreendemos que toda ela está no processo de ser santificada, segundo a imagem de Cristo Jesus. Então ela é contrária à lei de Deus, torna culpado o pecador, e por essa culpa ele está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei. Portanto, exposto à morte com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Há um livro, Teorias do Aconselhamento Bíblico, do Lou Priolo, em que ele faz um resumo das teorias do Jay Adams. E há uma afirmação muito interessante que a gente precisa lembrar nesse momento. É que todo pecado, seja ele na mente ou intentado somente, ou o pecado praticado, ele gera sofrimento. Todo pecado. Todo pecado vai gerar desordem. Toda desordem vai levar você a sofrimento. Ainda que você não desenvolva o pecado propriamente dito, mas o desenvolvimento dele, ainda que seja só no seu pensamento, ele vai gerar sofrimento em você. E o que a nossa confissão diz é que esse pecado expõe a cada um dos pecadores a toda a miséria espiritual, seja ela temporal ou eterna. Então, observe, em Cristo nós fomos libertos e fomos salvos dessa condenação eterna. Mas com a presença do pecado, eu e você não estamos livres das misérias que o pecado traz sobre nossa vida temporariamente.
no tempo e no espaço em que nós vivemos. Ora, existem pecados que, estando em nossa alma, eles não vão ser tratados, ou não serão desprezados pelo seu coração e pela sua alma, sem que você os trate. Eles vão gerar sofrimento. Os sofrimentos que a gente vive como consequência do pecado praticado, eles são muitas vezes visíveis e reais, concretos. Mas aqueles que são pecados produzidos por nossa mente, muitas vezes não praticados, eles vão gerar sofrimentos em sua alma. Eles não vão deixar de gerar. Eles não vão deixar de perturbar a sua alma, a sua mente, o seu coração. Você permanecerá. Por isso eles precisam ser tratados. Aqueles pecados que você não pratica, que você não sabe que as pessoas sabem que você tem. Porque, querido, nós somos seres humanos caídos e falidos. Nós estamos em um mundo completamente submerso na lama do pecado. Ora, não existem mentes livres de maus pensamentos, de pensamentos pecaminosos. Considere suas emoções, considere seus desejos, considere aquilo que é produzido na sua mente como algo importante para a construção da tua vida com Deus. Então, dessa forma eu quero tentar pontuar aqui com você uma ordem que o Jay Adams coloca como essa estrutura humana entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz e aquilo que a gente sente, e que eu imagino essa ordem aqui como eu chamo de um ciclo experiencial. Então, observe, quando nós pensamos naquilo que fazemos e entendemos que antes de fazer nós precisamos ter elaborado aquilo na nossa mente, ok? E tudo que nós fazemos faz a gente sentir alguma coisa, certo? Tudo que você faz leva você a ter sentimentos, sensações, percepções. Mas não só o que você faz você ter emoções sendo geradas, como também o que você pensa. Quando você pensa em alguma coisa, emoções começam a ser produzidas em seu coração e seu ser. Ok? Então, se você pensa que fulano está agindo com raiva de mim, pode ser que fulano só tenha olhado para você de uma forma diferente do que você acreditava que seria o normal. Aquele olhar gerou um pensamento em você. O pensamento gerou uma emoção, uma percepção que fez você sentir de alguma coisa. Você pode agir e pode não agir a partir daquilo. E às vezes até o deixar de agir já é uma ação. Entende? Então observe, nós funcionamos dessa forma. É preciso que a gente coloque cada coisa no lugar, no sentido de que a nossa razão, o nosso intelecto, o pensamento, ele fornece, ele alimenta tanto as suas ações, como fornece e alimenta as suas emoções. Mas ele é o ponto de partida. Ok? E sempre será. Assim a palavra de Deus coloca para a gente. É por isso que a palavra de Deus manda, ordena que você domine seu coração, que você humilhe-se. Já pensou isso aí? Seja sóbrio, controle-se. O que é isso? É a palavra de Deus dizendo que a tua capacidade que foi dada por Deus, ela comanda o restante. Mas a nossa cultura diz que se o teu coração te chamar, né, vai. Como se ele fosse o centro e aquele princípio norteador das suas condutas. Então, observe bem. O pensamento fornece e alimenta as tuas ações como as tuas emoções, ok? Nós temos 3 pontos aqui. Mas as suas emoções, elas poderão reforçar o seu pensamento, o seu intelecto.
E é aqui onde nós nos perdemos muitas vezes. Observe bem, seus pensamentos regem suas ações e suas emoções. As suas emoções podem reforçar o seu pensamento. Então, quando nós estamos lidando, por exemplo, com o pecado no campo do desejo, o que nós muitas vezes acreditamos é que, vindo nessa linha agora, que é o reforço das emoções no pensamento, nós começamos a acreditar que nós somos aquilo que sentimos e que nós somos aquilo que praticamos, seja ação ou seja emoção. Nós começamos a acreditar que a nossa identidade, o nosso ser, ele é aquilo que sentimos ou aquilo que é as nossas ações. Então, talvez você já deva ter ouvido dizer que você é aquilo que você pratica. Não é verdade? Então, observe. As emoções vão fortalecer o teu pensamento, elas reforçam o teu pensamento, a tua razão, o teu intelecto. As tuas ações também poderão colaborar e reforçar com o teu pensamento. Mas elas nunca serão, ação e emoções, elas nunca serão o ponto de partida. O ponto de partida é aquilo que está sendo formado na sua mente como verdade. E é aí onde entra o conhecimento da palavra de Deus, para que eu e você entendamos que nas questões que nós levantamos ontem, para saber quem somos, precisamos saber quem é Deus. E para saber quem é Deus, precisamos chegar ao ponto de onde nós o encontramos, onde tem a revelação desse Deus. E encontrando a revelação desse Deus, aí sim nós podemos reforçar, alimentar cada vez mais o nosso intelecto, a nossa mente, a nossa razão, com as verdades que revelam a clareza do que Deus é e de quem nós somos. Dessa forma, aí a gente começa a ter a capacidade de enxergar onde as nossas ações estão erradas e onde elas estão corretas, onde elas estão dando um reforço verdadeiro à verdade revelada que está sendo construída na minha mente, e onde as emoções estão erradas também. Porque às vezes, quando as emoções começam a tomar conta do seu ser, falta exatamente a luz acendendo, que é a verdade da palavra de Deus, para mostrar para você que até mesmo aquelas emoções que você está sentindo, elas estão fundadas em absolutamente nada. Numa total mentira. Então a gente entra no ponto da santificação. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9. Eu espero que você tenha entendido bem esses 3 pontos aqui, essa ordem da nossa experiência. Mas vocês vão ter o tempo para perguntar, a gente pode tratar disso, caso você não tenha entendido. Finalmente, versículo 8 e 9. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Observe, a palavra de Deus está nos orientando aqui a aspectos que nós normalmente julgamos apenas como aspectos emocionais ou sentimentais. Ele diz, vocês precisam ter bom ânimo, vocês precisam ser compadecidos, vocês precisam ser amigos, misericordiosos, humildes. E pensamos nessas virtudes como coisas que muitas vezes não são trabalhadas ou desenvolvidas. Nós pensamos em coisas como se elas fossem inatas. Alguém que é humilde, você muitas vezes é levado a acreditar que a humildade que aquela pessoa tem é algo que ela nasceu com aquilo. Ela é humilde. A humildade é algo que é desenvolvido e construído a partir do exemplo de Cristo e não a partir de nós mesmos, porque a nossa natureza foi completamente corrompida. Então, observe. Versículo 14 e 17 do mesmo texto de 1 Pedro. Vá mais para frente.
O texto diz assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, veja, agora existe algo sendo infringido e levando essas pessoas a terem sentimentos, sensações. Ok? Ainda que vocês venham a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis. O que é isso? Medo. É uma sensação. É uma emoção que está sendo produzida. Certo? Não vos amedronteis. Portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Olha o que então o apóstolo Pedro nos diz. Antes, acima de tudo, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Se eu e você olharmos para a orientação da palavra de Deus com o equívoco do nosso século, pensando em coração apenas como centro das emoções, que não é a forma como a palavra de Deus trata, nós vamos patinar no entendimento disso aqui. O que o apóstolo Paulo então está dizendo é que acima de todas essas sensações, acima de todas essas percepções que nos geram esse medo, esse sofrimento, nós precisamos santificar, separar a Cristo em nosso ser, no centro da nossa alma, no centro do nosso ser, dentro, no meio daquilo que nós somos de fato. É Cristo que tem que estar ali entronizado e santificado. Aquilo que é a força propulsora, formadora, que corrige todas as tuas emoções, pensamentos, ações, aquele que corrige toda a capacidade que você perdeu por causa do pecado, ele é que pode trazer de volta e por isso é a ele que nós devemos separar no centro do nosso ser. Em relação a absolutamente tudo, porque o centro aqui é exatamente o nosso ser e não as coisas que estão em nossa volta. Por isso, separar a Cristo em nosso coração e não separar a Cristo nas áreas da nossa vida. E não santificar a Cristo nas áreas da nossa vida. Santificar a Cristo nos estudos, santificar a Cristo no entretenimento, santificar a Cristo. Não, você santifica a Cristo no âmago do seu ser, porque é aí que todas as outras coisas serão afetadas. Ok? Colossenses capítulo 3, e agora nós caminhamos para tentar encerrar com esse texto. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Observe como o apóstolo Paulo trata aqui, do versículo 1 ao versículo 5, ao versículo 4, toda a obra que o Senhor realizou em nossa vida, pegando nós como indivíduos que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos regenerou nele, nos deu vida nele e nos santifica até chegarmos à glorificação, até chegarmos ao ponto final de toda essa obra, que é a presença de Deus e a obra santa que viveremos eternamente nos céus. Ok? Com o Senhor da glória. Versículo 1, então, o apóstolo Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitados, observe o ponto de partida. Isso aqui está nesse passado que continua e que tem efeito para o momento. Ressuscitados juntamente com Cristo. Na obra de Cristo, eu e você saímos do estado de morte nos nossos delitos e pecados, dessa incapacidade dos nossos intelectos, das nossas emoções, todo esse aspecto volitivo da nossa alma que estava morto nos pecados. Em Cristo nós fomos ressuscitados. Então ele diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, mais uma vez, pensai, observe, agora, essa mente novamente, sendo desenvolvida ou estando colocada
nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Coloca a tua mente, coloca o teu intelecto nas coisas que o Senhor revelou para você, para nós, em Cristo Jesus. Por quê? Porque você já foi ressuscitado. A capacidade de conhecer a Deus veio até você pela obra do Espírito Santo, pela fé que o Senhor te deu, e esta capacidade agora está em você. Por isso, em Cristo, você pode colocar todo o desenvolvimento intelectual e mental para pensar nas coisas que Deus revelou a você. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste, versículo 3, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Onde a nossa vida está oculta? Em Deus. Ela está oculta juntamente com Cristo. Significa que o fato de nossa vida estar agora em Deus, oculta em Deus, não é uma obra nossa, não é por causa da nossa capacidade ou virtudes que a nossa própria natureza tivesse, mas nossa vida só está oculta em Deus, em Cristo, por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo. Nós estamos em Deus por aquilo que Cristo fez. Então, versículo 4, completando essa obra. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nesse momento, na volta do Senhor Jesus, em que nos encontrarmos novamente com Ele, e aqueles que já estiverem com Ele também sendo manifestados, a natureza mesmo, Paulo diz que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Isso que essa vida agora que temos e que está oculta em Cristo, oculta em Deus, em Cristo Jesus, é essa vida que nós temos e pela fé podemos vivê-la. Por isso, a obra de Cristo, ela não resgata apenas as nossas ações no sentido moralista. A obra de Cristo não é uma obra que faz você fazer as coisas certas, mas não afeta e não alcança as tuas emoções, a tua vontade. Todas as nossas potências, as potências da nossa alma foram afetadas pelo pecado, como também são afetadas e transformadas pelo poder maravilhoso da obra de Cristo Jesus na cruz. Você não precisa viver se submetendo e crendo que aquilo é algo que não pode ser retirado da sua vida, porque você continua pensando, porque você continua sentindo determinadas coisas. Mas uma vida de santificação precisa ser desenvolvida. E o que o apóstolo Paulo vai fazer agora a partir do versículo 5. Observe. Já que tudo isso já foi feito, até o versículo 4, ele nos deu vida, ele é aquele que nos oculta em Deus, ele está nos santificando, ele está guardando a tua vida até a volta dele e manifestará a sua vida com ele quando for manifestado. Já que tudo isso é a verdade, observe versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quando avançamos o texto, vou tentar correr aqui por causa do nosso tempo. Agora a voz é ativa. Antes aquilo que estava no passivo, porque nós morremos, porque nós fomos, a nossa vida está oculta em Deus, tudo na voz passiva. Agora o apóstolo Paulo entra com um imperativo. Façam morrer. Por que façam morrer? Porque vocês estão vivos agora. Antes vocês não tinham como fazer, agora vocês podem. Façam morrer, pois, a natureza terrena. E então ele lista aqui uma série de coisas que vale a pena você procurar, pesquisar, mas eu quero trabalhar apenas a respeito da prostituição por causa do nosso tema especificamente. Então o apóstolo Paulo, dentro do campo da santificação, ele diz, façam, pois, morrer a vossa natureza terrena. E então ele usa a palavra porneia, que é
traduzida aqui como prostituição. Mas essa mesma palavra Jesus usa em Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23, quando ele diz que de todo o coração do homem procedem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, cobiça, maldade, engano, sensualidade, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro e contaminam a pessoa. Você observa o fluxo novamente. Vem daquilo que é o âmago do teu ser, passa pela tua capacidade mental, intelectual, de entender aquilo que é bom e não é, tanto que nos gera sofrimento, até que a vontade da gente sendo afetada e cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Até que quando chega a nossa vontade e praticamos, e tudo isso então gera o pecado que tem a nossa própria imagem e semelhança, geram os sofrimentos em todo o nosso ser. Então, essa palavra porneia, que é a mesma palavra que Paulo usa aqui para prostituição, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam fazer morrer isso aí. Mas não agora como uma capacidade que seja nossa propriamente dita, mas uma capacidade que nasce da ressurreição que nós temos em Cristo Jesus. O poder é de Cristo Jesus. Então, essa palavra é uma palavra que no Novo Testamento, ela é usada de diversas formas, ou para apontar diversas características de relacionamentos. Por isso ela é traduzida como relações sexuais ilícitas, muitas vezes. Ela é traduzida como prostituição, como no nosso texto, ou mesmo uma falta de castidade, ou, em outros momentos, como fornicação. É a mesma palavra, porneia. No Antigo Testamento, me permitam aqui, no Antigo Testamento, ela ganha uma forma mais abrangente como práticas sexuais fora do casamento. Então, ela abrange, mas ao mesmo tempo ela torna aquilo bem preciso. A palavra porneia é a mesma palavra usada quando do hebraico para o grego se traduz o 9º mandamento. Então, a ideia seria que todo adultério é uma prostituição. Tudo que é fora do casamento é uma prostituição. O 7º mandamento, né? Eu disse 9º é o 7º, tá? Só para... Tudo em relação à sexualidade fora do casamento é tratado nas Sagradas Escrituras como relações sexuais ilícitas, prostituição. Quando o Senhor Jesus, então, trata sobre essa imoralidade sexual, porneia, prostituição, ele está proibindo todo tipo de desvio que se tem em relação à origem criada. Todo o desvio que o ser humano tomou a partir daquilo que originalmente foi criado é trabalhado nas Sagradas Escrituras como prostituição. É relação sexual ilícita. Mas observe, o Senhor Jesus não está tratando sobre a prática em si, mas ele está dizendo que tudo isso procede do âmago do nosso ser. Ora, aquilo que pensamos, aquilo que desejamos, aquilo que nos atrai, sim, é pecado também. Tudo procede do nosso ser e contamina o homem. E contamina ainda mais a nossa alma. Por isso o apóstolo Paulo diz, façam morrer. A nossa santificação, ela tem 2 movimentos. Observe, quando pensamos em santificação,
a gente tem que pensar em dois movimentos que são olhados de perspectivas diferentes, mas é uma mesma ação. É a mortificação da carne, mas ao mesmo tempo a nossa vivificação. É o viver aquilo que o Senhor nos deu para vivermos. Então, eu quero pensar em algumas verdades aqui para que a gente... eu vou pular aqui algumas partes para que a gente entre para as nossas perguntas. Nossa santificação, então, ela não se dá apenas quando nós imaginamos atitudes erradas que tomamos, a prática da coisa em si, mas quando compreendemos que todo o nosso ser precisa estar dentro desse processo. Mente, tudo entra dentro desse processo. Então, santificação cristã é uma comunhão santa, é uma vida ativa com Deus. É o movimento de que eu deixo aquilo que me conduz ao pecado e que procede do pecado, mas ao deixar eu me curvo à vida nova, às propostas novas que a palavra, o Espírito de Deus tem para mim. Mais do que olhar para o meu pecado, eu olho para as propostas de vida que a palavra de Deus tem para mim. Você entende? Muitos de nós patinamos muitas vezes no mesmo pecado por longos tempos em nossa vida, porque nós nos esquecemos que a santificação não é apenas um movimento em que eu tento vencer o pecado, mas é um movimento em que eu vou e me esforço para ir em direção à grande maravilha de vida e de comunhão santa com Deus. Afinal de contas, aquele que nos resgatou quando nós éramos inimigos dele, é ainda aquele que muito mais, o apóstolo Paulo diz, muito mais agora que fomos regenerados por Cristo Jesus. E os meus pensamentos voando. Então, essa realidade vista de perspectivas diferentes precisa ser compreendida e encarada por nós. Onde é que mora um perigo aqui? O perigo é que desse movimento, que é um só movimento, ok? Nós possamos compreendê-lo e tentar desenvolvê-lo como se fossem dois atos separados. A mortificação, uma coisa, a santificação, outra coisa, ou a vivificação, outra coisa. Como se ele fosse dois atos separados, e aí nós vamos colocar a nossa vida na mesma dicotomia que o pensamento do mundo faz. É como se você pudesse pensar que assim, na hora de servir a Deus, aí você se empenha e tudo mais, e no serviço a Deus não está ali a tua santificação. Como se santificação fosse algo só da tua vida individual com o Senhor, e que as outras áreas você pode desenvolver em separado dela. Quando toda a nossa vida de comunhão com Deus, a inserção que nós temos no corpo de Cristo, é parte do nosso processo de vivificação e santificação. Com certeza vai ajudar, por favor. Ok. Pelo menos para longe ele não vai, né? Valeu, Guga. Então, a mortificação e vivificação significa toda a extensão da vida cristã. Toda a extensão da vida cristã. Isso é mortificação e vivificação. Tudo o que você é e faz e pensa, tudo está dentro desse processo. Por quê? Porque não existe relacionamento com Deus que possa ser concebido longe, distanciado do termo santificação. Afinal de contas, ele é um Deus santo. Não se relaciona com ele fora da santificação. Então, sempre que eu deixo e sempre que eu abraço, sempre que eu deixo o pecado e sempre que eu abraço a vida de Deus, sempre que eu abraço a vida de Cristo, a mortificação significa essa extensão da vida cristã, é sempre o que eu vou deixar e sempre o que eu vou abraçar. É um movimento constante, é fluxo vivo de vida que está brotando em nós porque o Espírito de Deus habita em nós.
Em outras palavras, John Webster diz no livro Santidade, essa vida de santificação, ou a mortificação e a vivificação, são características de todos os padrões de atividades que compreendem a vida de santidade. Todos os padrões de atividades, tudo que você pratica, o padrão daquilo é a santidade, que compreendem essa sua vida com Deus. E vida com Deus não é outra coisa senão uma vida de santificação, porque não existe vida com Deus que não seja isso. E não existe isso sem que possa ser dito que é uma vida com Deus. Todas as outras perspectivas e ideias sobre santidade são religiosidades, se não for vida com Deus. Ok? Qual é o duplo movimento? Mortificação, vivificação. Ok? Vou pular mais um pouco aqui. Deixa eu pontuar aqui a mortificação, principalmente nessa área da sexualidade, tá? Não é uma questão de autoacusação. Não é uma questão de desespero. Mortificação não é uma acusação desesperada. Não é ficar olhando para a nossa vida como se, meu Deus, eu não tenho como sair disso, isso está me matando. A mortificação é afastamento do pecado, que já foi, inclusive, afastado por Cristo Jesus da sua vida. É preciso entender o que já aconteceu, crer no que já aconteceu. O que caracteriza a mortificação, portanto, não é uma raiva frustrada ou autorrecriminação, mas é o horror ao pecado que flui dessa absolvição e da resolução de viver a libertação que Deus conquistou para cada um de nós. Mais uma afirmação do John Webster no livro Santidade. Quem não tem essa disposição da mente não pode crer ainda que pertence a Cristo. Pode estar no caminho, mas essa disposição da mente precisa ser real em seu coração. Fui vivificado, sou de Deus, minha vida é dele, sua sabedoria, sua vontade presidem minha vida, o único fim legítimo para dedicar a minha vida é Cristo. Isso é o que move a sua vida. O fim da sua vida não é absolutamente mais nada, mas é encontrar e alcançar a Cristo. Calvino diz no terceiro livro das Institutas, quanto avançou aquele que não é instruído por si mesmo e que priva sua própria razão do domínio e do comando de si mesmo para confiá-lo somente ao Senhor. Pois a peste mais eficaz para a perdição dos homens é a obediência a si mesmos. Quando, pelo contrário, o único porto para a salvação é não provar nem desejar nada para si, mas antes somente seguir a Deus. De que adianta amaldiçoar tanto a escuridão que está em nossa alma, quando tudo que nós precisamos fazer é acender a luz? O apóstolo Paulo termina esse mesmo texto que estávamos lendo, capítulo 3, versículo 16, nos dando então: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso ser, em vosso coração. Por isso, lembre-se, não adianta amaldiçoar a escuridão, quando tudo que nós precisamos fazer é acender a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Está contigo. Fica com esse, vou pegar outro. Pronto. Temos 6 perguntas
A primeira pergunta é o seguinte: até que ponto somos imagem e semelhança de Deus, já que o pecado quebrou a nossa imagem? Somos imagem de Deus corrompida. É um quadro que foi todo borrado. Então, tudo, absolutamente tudo que a gente produz tem a mancha do pecado. Eu não sei se eu respondo esse até que ponto, né? Mas eu acho que o ponto é esse. Tudo é imagem de Deus, mas tudo é imagem corrompida, manchada pelo pecado. Entende? Se alguém também quiser levantar a mão, comentar ou tirar uma dúvida em cima da dúvida, eu levo o microfone sem fio também, tá bom? A segunda pergunta é: de que forma o pecado afeta a nossa imagem? Isso eu acho que Eu acho que é referente à palestra de ontem. acho que está dentro disso aí, né? Sim. Afeta no sentido de que tudo que a gente produz está sempre aquém daquilo que poderia ser, de fato, santo, puro, conforme o Senhor criou para ser. Tudo. Mente, coração, alma, tudo. E ações, emoções, tudo foi manchado e corrompido e tudo vai estar sempre distante do que poderia ser e distante do que virá a ser novamente quando o Senhor nos restaurar, né? Não sei se eu respondo também a toda a questão aí. Próxima pergunta, também da palestra de ontem. Muitas vezes, quando falamos em identidade, associamos diretamente esse conceito à sexualidade. Até que ponto a sexualidade faz parte da nossa identidade? Nós somos criados homens e mulheres. Então, a sexualidade é parte do que somos, né? Agora, eu acho que a gente sofreu, já vem sofrendo aí nos últimos 200 anos, uma deificação do sexo ou da sexualidade. O que seria a sexualização, né, da nossa mente. Então, nem tudo é o desrespeito a isso, né? E o homem e a mulher, imagem de Deus, eles são muito mais do que simplesmente seres biológicos reprodutivos. E esse é um outro campo que a gente confunde muito, por isso a utilização do sexo é feita de forma errada e a supervalorização dele também é completamente equivocada. Como se não houvesse a possibilidade até, por exemplo, de se viver sem isso. Então, a gente precisa entender que nós somos isso que nós fomos criados. Mas existe um lado da nossa cultura que está pesando mais para a sexualização, entende? E a gente está confundindo sexualização com sexualidade. Eu acho que esses são os pontos que a gente precisa tomar sempre muito cuidado, né? Então, é possível viver uma vida santa no casamento, por isso o sexo sendo uma realidade presente. E é possível viver uma vida santa fora do casamento. E aí, por isso, o sexo não estando presente. E é possível se viver das duas formas. O sexo não é o que condiciona a nossa vida. Entende? Então, muitas vezes sexualização é confundido com sexualidade. Então, acho que seria mais ou menos esse ponto. Ótimo. Vamos para a próxima aqui. Eu estou entendendo, tá? Então, se realmente... Se vocês... O dono da pergunta... exatamente. Exato, é verdade. Se o dono estiver por aqui... Pode ir. Bom, Ela levantou a mão ali. Ó. pronto. Deixa eu...
Quase não levantou, mas levantou. Da segunda pergunta, aí eu tenho que me lembrar também agora, a segunda. Não foi eu que fiz, mas é porque eu estava pensando na sua resposta sobre ela. O senhor disse que, por causa da queda, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, também caiu, entre aspas, né? Então é tudo corrompido. Uhum. Então, das mesmas coisas que a gente produz, tentando buscar santidade, sendo direcionadas a Deus, como, por exemplo, um livro, uma música, com o intuito de proclamar a santidade de Deus. Até isso é ser considerado corrompido, né? Por causa Como da manchado, palavra. sim. Só a palavra de Deus não tem essa mancha, né? Hoje, tendo sido escrita por mãos que foram humanas, mas o Senhor as entregou. Então, as nossas melhores intenções, elas permanecem corrompidas. Óbvio que cada um de nós estamos em um caminho. O Espírito de Deus vai nos conduzindo, nos aperfeiçoando em Cristo. Mas sempre vai estar lá as manchas, né? E por isso a gente depende de Cristo. Ontem, hoje, amanhã e sempre, né? Ele é a nossa vida, né? Ele é a esperança da glória, exatamente porque aqui a gente ainda estará com a presença do pecado sempre sendo real, né? Amém, Ok. muito obrigada. Nada. A próxima pergunta é: sendo criatura, mas tendo liberdade condicional no processo de santificação, até que ponto posso me esforçar? Até a última gota do sangue. Se esforce como se tudo dependesse de você e vá dormir sabendo que nada está nas suas mãos e depende de você. Se tem algo que tem que tirar o seu sono, é o pecado. Então, essa relação é dentro dessa pergunta? É dentro dessa pergunta? É um delay, né? Tem certo um delay aí. Então, deixa eu concluir essa. Então, com o Espírito Santo habitando em você, você tem então a tua capacidade restaurada, a sua imagem é segundo a imagem de Cristo, que agora você está com a sua vida oculta nele, ok? E por isso ele te diz: ande, faça, haja, faça morrer, santificai, habite em vocês a palavra de Deus. Então, todas as nossas disciplinas espirituais, meios de graça, nós devemos nos esforçar ao máximo para fazer uso, para que nesse processo a nossa vida possa ir sendo santificada em Cristo Jesus, porque é uma obra que Ele está fazendo. Então você, sim, participa dela ativamente. Ela tem uma pergunta com relação à anterior. Sim, todos eles estão nos mandando, né, negar aquilo que é da nossa natureza, porque pressupõe, né, que nós faremos isso se não tiver a ordem do Senhor, mas ao mesmo tempo ele diz: não cobice, não faça, não, não e não. O senhor falou, respondendo ela, que até os nossos maiores esforços estavam corrompidos por causa do pecado. Mas, então, aquele versículo que fala que nós devemos ser santos e perfeitos, porque Deus é santo e Deus é perfeito, seria algo, tipo, utópico? Não, não. O ser de santo, porque Deus é santo, é exatamente a conduta de vida que você precisa buscar viver. Entende? Não é seja perfeito, porque Deus é perfeito. É seja santo, haja, caminhe, busque essa santidade, porque você tem um Deus que é santo. É isso que a gente estava falando. Tudo o que é nossa vida com Deus é vida de santificação, porque não existe vida com Deus que não seja em santificação. Ninguém verá a Deus sem a santificação. Entende? Então, o santificar aí é o separar-se. Não te mistura, não te deixa levar por toda essa sopa e separe-se, né?
contenha-se, limite-se, ande de acordo com aquilo que é o padrão do teu Deus. Entende? E isso não é utópico porque você tem o Espírito de Deus. Agora, se eu prego uma coisa dessa para um incrédulo, entende? Eu estou terminando de jogar a pá de cal nele, né? Porque já está morto nos pecados e aí você jogar esse peso. Agora, para o crente não é um peso. Então, João diz que os mandamentos do Senhor não nos são pesados, né? Porque o Espírito dele habita em nós. Entende? Mais alguém quer perguntar presencialmente? Eu posso seguir aqui, né? Ok. Vamos lá. Como conseguir a liberdade de pecados sexuais que nos aprisionam, mesmo sabendo o certo a fazer? Como conseguir a liberdade de pecados sexuais que nos aprisionam, mesmo quando sabemos, né, o certo a fazer? Eu acho que isso é muito... Precisa ter cuidado com essa pergunta, porque é preciso saber exatamente qual é o estado e a condição que a pessoa está. Né? Então, se ela está vivendo na prática do pecado e ela simplesmente não está deixando, tem imensas vertentes aí que podem ser geradas, né? E ser produzidas. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa tratar com a pessoa individualmente, né? Eu acho que não é assim de forma generalizada. Então, algumas perguntas elas são perigosas de serem generalizadas, porque talvez para alguém você precise dizer assim, olha, você só precisa tomar vergonha na cara, né? Deixa de ser malandro e para outras pessoas você precisa entender talvez se houve conversão, né? Se há de fato a transformação do Espírito de Deus ali. Então é preciso conhecer o indivíduo. Não dá para tornar assim generalizado. Agora, se a pessoa que faz a pergunta ela é o estado dela, aí eu daria o conselho, procura teu pastor, abre teu coração, para que pela palavra seja conduzido nesse processo aí. Eu prefiro ficar até aí. Ok. Então, quem quiser gabinete pastoral, o pastor Gustavo está aqui. O pastor está aqui, pode ir. A última pergunta é possível sentir atração sem desejo? Não quero ser simplista demais, né? Assim, não. Não, a gente tá lidando com o aspecto volitivo, né, da alma. Embora a gente chame de coisas diferentes e tudo mais, né, mas é tudo no campo da nossa cobiça, né? A Bíblia chama de cobiça, aquilo que eu cobiço e não me pertence, não foi originalmente dado a mim para que eu andasse dentro dessa ordem criadora, né? Então, não tem como separar, né? A nossa alma está ali, e isso nos distingue da demais criação. Nós temos a capacidade de ter vontade, né? E essa vontade é que nos leva, de fato, à ação. Há filósofos e estudiosos humanistas que acreditam, inclusive, que não existe vontade real se não levar à ação, né? Então, nesse aspecto, não existia realmente uma vontade de santificar-se se você fica naquela conversa, eu não consigo e tal. Então, tudo é dentro da nossa ação. Então, até mesmo para deixar o pecado, é preciso que você conheça mais de Deus. Porque o conhecimento de Deus vai purificar as tuas intenções, as tuas vontades. Entende? Então, não, e tem todos esses aspectos aí que daria outra palestra aí, quem sabe Daniel na próxima aqui que vai ter, possa também desenvolver isso quando for falar sobre como é que a gente lida, né, com essas pessoas que estão com esses problemas, né?
Eu vou pedir só para alguém da equipe pegar uma lembrancinha que a gente separou aqui para o pastor Servo, está aqui na Opa. secretaria. A gente vai entregar. E eu queria convidar o pastor Gustavo. Antes de o pastor Gustavo orar, eu vou dar uma última chance. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer fazer? Não, né? Ah, e Ana. Então, é sobre as primeiras perguntas também ainda. É, tipo assim, se o casamento é um plano perfeito de Deus que antecede a queda e é parte da boa criação, então por que quando a gente estiver no céu a gente não vai mais se casar? Dr. Heber Campos tem um artigo excelente sobre isso. E eu acho que eu vou precisar te levar para o artigo, porque o texto que você baseia aí, de Jesus respondendo, né, no céu não se casa nem se dá em casamento, precisa que a gente tenha bastante tempo aqui para trabalhar a exegese do texto e tudo mais. O livro Corandeu é um livro fininho assim. Há um artigo lá, talvez você encontre o artigo em algum outro lugar também, Dr. Heber Carlos Campos. Ele trabalha esse texto aí e eu acho que vai elucidar um pouco melhor a sua resposta. Vai dar um nó e a sensação de que você vai enlouquecer ao olhar a exegese do texto ali, mais acurada e perceber que o que está sendo dito ali não necessariamente é o que nós estamos concluindo. Certo? Artigo do Dr. Heber Carlos Campos. Lê lá que você... Depois ou agora? Aê! Muito obrigado. Tá sozinho, não dá, né? Vamos orar. Sou suspeito, né, com esse servo desde 98, quando eu me converti, não, né? Quando Cristo me converteu, eu caí nas mãos dessa criatura. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, ó Deus, ouvindo verdades tão profundas, Senhor, que vão desfazendo os nós da nossa alma, Senhor, da nossa forma de pensar, nos ajudando em meio a um mundo que se corrompe, ó Deus, a pensarmos como o Senhor pensa, a termos a mente de Cristo em relação a tudo na vida, Senhor. E aqui o tema sexualidade é só um ponto, Pai, porque na verdade o Senhor está abrindo o nosso entendimento para tantas coisas e nós te agradecemos por isso, Senhor Deus. Te pedimos que o Senhor continue a falar ao nosso coração aqui no restante dessa tarde, ó Pai. Que o Senhor também esteja abençoando, Pai, a vida de Cérvulo, toda a sua família, ó Pai, Thaís, Andrezinho, a Daça, a Dara. Que o Senhor esteja abençoando todos eles, ó Pai. Que hoje eles possam celebrar na igreja deles as grandes bênçãos que o Senhor está fazendo lá. Ó Deus, assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.